Brasileiro, rodada que está na metade, né? Mais jogos nessa quinta, vai ter linha de passe na quinta-feira também um pouquinho mais cedo, quando terminarem os jogos, ali 10 para as 10 da noite. E a gente vai falar com você, fã de esportes, hoje, sobre o empate do Flamengo, líder na Vila Belmiro, empate que pode custar a liderança se nessa quinta-feira o São Paulo vencer o seu confronto contra a equipe do Grêmio. Jogo difícil, jogo fora de casa contra o Grêmio, mas se vencer o São Paulo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem o Corinthians vencendo o Cruzeiro por 2-0, se reabilitando da derrota justamente para o São Paulo ali por 3-1. Tem o Atlético Mineiro conhecendo sua primeira vitória aí do pós-Copa, 2-0 sobre o Paraná. E tem o Palmeiras. Palmeiras perdeu para o Fluminense. Aliás, meu amigo, o Fluminense venceu o Palmeiras. Foi 1-0 no Maracanã. E que campanha do Marcelo Oliveira aí nesse pós-Copa. Assumiu a equipe aí durante o período de Copa do Mundo. Fluminense empatou com o Vasco depois de 2 vitórias. Uma fora de casa contra o Sport e hoje jogando em casa. Gol do Gilberto, vitória contra o Palmeiras. A gente vai falar sobre tudo isso com a sua participação na hashtag Linha de Quarta. É isso aí que você está vendo, né? A noite do futebol sempre termina aqui no Linha de Passe, que hoje tem as participações do Mauro César Pereira, do professor Celso Zelt, do Leonardo Bertozzi e do Jean Oddi. Como já é uma tradição toda quarta-feira, aquela manchetinha, né? Aquele plazinho inicial aí sobre todos os jogos. E aí daqui a pouco a gente começa as análises. Eu vou começar hoje pelo Mauro. Empate do Flamengo com o Santos na Vila. Um plazinho inicial aí, Mauro. Boa noite. Boa noite. O Santos não queria perder, né? Entrou preocupado, não pela formação inicial, mas durante o jogo demonstrou que a preocupação era não perder o jogo, com o técnico interino Serginho Chulapa. O Flamengo queria ganhar, mas falta ao Flamengo algo mais. Falta a jogada diferente, o brilho, né? Alguém que decida. Esse alguém hoje não se apresentou na Vila Belmiro. Celso Zelt, vitória do Corinthians, reabilitação diante de um Cruzeiro, que se a gente olhar ali time por time, né? Cruzeiro melhor que o Corinthians, mas o Corinthians hoje venceu. Vou te dar um título. Boa Diga. noite a todos. Destino ajuda Osmar Loz a escalar o Corinthians. Uma contusão do Jonatas, ele finalmente coloca o Pedrinho. Se rendeu, né? O Romero vai para falso centroavante e faz uma das melhores atuações dele com a camisa do Corinthians. Isso não é pouco, porque esse rapaz, a despeito das limitações técnicas que todos reconhecemos, fez sim, na vida, muitas partidas boas pelo Corinthians. E o Corinthians ganhou o lado bom, jogando muito mais do que jogou contra o Botafogo. E, é claro, muito mais do que jogou na derrota para o São Paulo. Muito bem. E o Galo venceu a primeira, né, Bertozzi? Boa noite. Tudo bem, William? Boa noite. bem. Boa noite, companheiros. Curiosamente, o Galo jogou menos do que jogou contra o Palmeiras quando acabou perdendo, graças a pelo menos 2 falhas clamorosas do seu sistema defensivo, ou individuais. Hoje, o Paraná foi o time que mais finalizou, o Vitor foi o goleiro que mais trabalhou, mas é o Paraná, né? Não está lá embaixo por acaso, tem muita limitação, senão poderia ter saído com o resultado melhor, mas esse processo de reconstrução do Atlético, que é complicado porque boa parte do time foi embora ou está machucada, mostra que ele vai ser difícil, né? Mas pelo menos chega com vitórias e com um time ainda bem posicionado na tabela, né? Sem dúvida. Jean Oddi, derrota do Palmeiras para o Fluminense. Derrota do Palmeiras. Você já falou da vitória do Fluminense, né? E desse ótimo começo do Marcelo Oliveira no comando do Fluminense. Mas a derrota do Palmeiras deixa um outro técnico numa situação, acho que é bastante complicada, uma situação de muita pressão sobre o Roger. Diria que a maior pressão que ele já sofreu até agora. E não é à toa, né? Porque o nível de atuação do time foi fraco, porque, de fato, ele vem fazendo algumas escolhas discutíveis. E também porque ele, acho que ao se justificar, ao dar explicações, ele não está escolhendo o melhor caminho, né? Se ele pensa exatamente algumas coisas que ele vem dizendo nas entrevistas, eu acho que é motivo de preocupação, não só para o torcedor palmeirense, mas também para a diretoria do Palmeiras. Acho que a gente pode falar e dissecar um pouco mais esses pontos, mas acho que foi uma atuação, de novo, que deixou a desejar. É verdade. Algumas peças individuais ali que não estão funcionando, estão deixando a desejar, conjunto deixando a desejar e as coletivas do Roger deixando a desejar também. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mauro, tem bastante coisa para a gente falar aí desse jogo, desse empate aí do Flamengo com o Santos, mas a gente vai no Twitter e ninguém tem mais o mínimo de paciência com o Guerreiro, né? Impressionante. Você falou que faltaram algumas coisas, né? Várias coisas. Uma delas, faltou o Guerreiro de novo, né? Terceiro jogo muito ruim do peruano. A escalação do Guerreiro como titular já é algo difícil de entender, né? Por outro lado, também o Barbieri depois sacou, né, lá com uns 16 minutos, depois tirou o Diego no final para tentar alguma coisa com o Henrique Dourado. Então, você olhando assim friamente, ele sacou medalhões
mas você pode olhar pelo outro lado. Ele escalou o Guerreiro, que não era para ser escalado em hipótese alguma. Ele tem 4 centroavantes. O Lincoln, o Dourado, o Uribe e o Guerreiro. Usou 3 hoje. O Guerreiro começou o jogo e terminou com o Uribe, que entrou no lugar do peruano, e o Dourado, que entrou nos minutos finais para tentar um abafa ali. O Guerreiro não consegue dar uma sequência na jogada, nem o famoso pivô ele faz mais. Então, é um jogador que não participa, não prende a bola no ataque, não finaliza, pesado, lento, não sei por que joga. Até entendi a escalação dele contra o São Paulo, porque não tinha o Dourado suspenso, o Lincoln, o garoto, o Uribe estava chegando, entrou no segundo tempo, mas depois, 2 jogos depois, poderia ter começado a partida com o Uribe ou até com o Dourado, se o Uribe não tiver condições para jogar 90 minutos. Né? Ou começar com o Uribe e jogar com ele durante 1 hora, colocar um outro centroavante, sei lá. O Guerreiro realmente não se justifica. Mas acho que a grande questão do Flamengo hoje é... O Santos começou de novo com aquela formação de 4 atacantes, né? Sacha, Bruno Henrique, Gabriel, e quem outro? E o Rodrigo. Rodrigo. Que infernizou ali no primeiro Exato. tempo. Aí o Flamengo faz um gol meio espírita, até achei que o gol foi mesmo do Everton Ribeiro, ele toca na bola ali embaixo da trave. E isso muda, acho que, o cenário do jogo, com o Santos ficando mais com a bola e tentando um empate. Acho que na jogada do Rodrigo, a jogada é muito bonita, mas a ingenuidade de Matheus Sávio, quando vai seco e toma o drible, é uma coisa, parece coisa de criança jogando futebol. Criança que está aprendendo, criança que tem já alguma noção, não vai seco daquela maneira. O Diego deu um salto na frente do jogador do Santos. Ele ficou mais preocupado em não fazer o pênalti do que matar a jogada. E o René também meio perdido ali, saiu para o lado errado. Então, o garoto é muito habilidoso, a jogada é muito bonita, mas os 3 marcadores saíram da frente. Ele não precisou usar a sua agilidade, a mudança de direção, nada. Ele só foi fintando ali o vazio e fez a jogada para o gol do Gabriel, do Gabigol. Aí no segundo tempo, o Renato entrou no lugar do Sacha, o Santos assumiu uma postura defensiva para jogar em contra-ataque. Não teve contra-ataque. O Santos praticamente não ameaçou o Flamengo. E então você tem uma posse de bola do Flamengo de 46% no primeiro tempo, 61% no segundo tempo. Então gira, falta o quê? Falta alguém que faça algo diferente, alguém que quebre a marcação, alguém que vá para cima. Falta o Vinícius Júnior. O Flamengo sentiu falta dele, com toda a irregularidade que ainda apresentava por ser muito jovem, era o jogador que arriscava alguma coisa diferente, é o jogador nesse time do Flamengo que tentava fazer algo, né? Até interessante, hoje eu vi gente falando, porque o Everton que foi para o São Paulo, o Everton virou a página, seguiu a carreira dele no São Paulo, fez o gol da vitória semana passada. A saída do Everton para o Flamengo foi boa até porque abriu espaço para o Vinícius. Ele foi titular durante um período porque não tinha mais essa concorrência. E mesmo mal, ele era uma válvula de escape para jogadas mais incisivas, que o Flamengo até passou a ter no final com, pasmem, Giovânio. O Giovânio arriscou mais a jogada indo para cima do marcador, buscando, deu um chute até perigoso no final ali que o Vanderlei defendeu. Então, é por isso que o Flamengo está investindo uma grana alta, 10 milhões de euros, para ter o Vitinho, esperando que seja esse jogador. Um jogador mais objetivo, mais vertical, que pega a bola e parte para cima e tenta definir as jogadas. Tenta o trabalho com os meios, com o centroavante, para tentar chegar ao gol. Então o time joga lá, trocando passe e tal, mas é uma posse de bola que não se refletiu em muitas situações do gol. Faltou o último passe. Né? Exatamente. Acho até que o time foi bem montado, acho que é possível que o Barbieri... Tem isso também, já falamos aqui sobre isso outras vezes. É um técnico que não tem ainda nome, não tem casca, não tem currículo. É difícil para ele barrar jogadores como o Guerreiro. Para isso tem que ter um dirigente que banque o cara, que vá até na conversa, vem cá, você quer barrar o Guerreiro? Não, quero manter. Você tem certeza disso? Tudo bem, beleza. Não, olha, eu quero tirar, mas é delicado. Então vamos lá conversar com ele e vou barrar, eu vou te bancar. Você senta lá frente a frente, conversa numa sala e fala, olha, eu vou te tirar do time e tudo. Quer ficar zangado, fica zangado. Mas é curioso, né, Mauro? Porque a situação contratual do agora já Guerreiro... 10. Exatamente, deveria até ajudar, facilitar. Acho que não seria um problema, né? Nesse contexto atual, não seria um problema você abrir mão do joga? Guerreiro como titular. Eu não encontro outra explicação que não seja essa. A falta de coragem até do técnico, que eu acho até compreensível. Se ele não tiver um tremendo respaldo. O respaldo não é boca para fora, não, é com atitude. É chegar lá e falar, tá comigo e tal, eu protejo aqui, é o meu treinador, vai tomar a decisão que for. Não gostou, azar. Né? Porque não tem explicação. 4 centroavantes, ele põe aquele que está em péssima fase. Mas acho que é isso. O Flamengo sentiu isso, o Serginho preocupado em não perder o jogo, porque sabe que ele é interino, vai ficar mais um jogo, nenhum jogo, mais 2 jogos, não sabe. Então ele pensa em quê? Eu entreguei aqui, joguei contra o líder, 1 ponto. Joguei tal... No meio dessa bagunça toda, belisquei um pontinho aqui. Tá aqui, ó. A situação não piorou, tá? Comigo. Não tenho nada com isso, tchau. E vai tomar a cervejinha dele em paz, né? Acho que é isso. Então o Santos teve uma postura... O Flamengo perdeu a chance de derrotar o Santos na Vila numa noite que o Santos não queria perder, preocupado em não perder. Fosse o Santos em outros momentos, mais bem montado, com um técnico, organizado, e o Santos tem esse elenco para jogar bem mais,
seria o Santos ameaçador, que pressiona, que ataca, que agride quando joga em seus domínios. Não foi isso. E ainda assim o Flamengo não venceu. E o que faltou foi justamente isso, um algo mais que esses jogadores não apresentaram, algo mais na hora de definir as jogadas. Semana passada, Jean, eu te perguntei, o empate do Palmeiras com o Santos saiu para o Palmeiras com um sabor de derrota, um gosto amargo. Te perguntei isso porque o Palmeiras no primeiro tempo teve N oportunidades de matar o jogo, acabou tomando gol no segundo tempo, etc., até pela situação complicada que viu o Santos. Situação complicada essa que o Santos ainda vive. E agora sem treinador, com o técnico tampão ali, que é o Serginho, ainda um time desorganizado, carente de uma série de coisas. Então, assim, você olhar o Flamengo como líder do campeonato, indo na Vila, encarando o Santos numa situação dessas, empatar com o Santos fora de casa, o Flamengo ganha um ponto ou o Flamengo perde 2 pontos? Eu acho que é difícil a resposta, mas se tiver que optar por uma das duas coisas, eu diria que o Flamengo perde 2 pontos. E a própria postura do Santos, que o Mauro ressaltou, e acho que foi isso mesmo, né? O Santos parecia até satisfeito com o empate no segundo tempo. A própria postura do Santos acho que mostra isso, né? Era o Flamengo quem parecia considerar a vitória mais essencial do que o Santos, pelos momentos que vivem as duas equipes, pela falta de peças e de opções que ainda tem o Santos, de novo com os 4 atacantes, é verdade, mas está muito claro que essa escolha por 4 atacantes, né, que era a escolha que o Jair vinha fazendo e que o Serginho fez e manteve para essa partida, também se dá pela total ausência de uma opção mais criativa ali no meio-campo, né? Alguma opção que possa funcionar dessa maneira. Estão chegando jogadores que vão ser importantes, pode até não ser exatamente a peça que falta, mas tanto o Sanches como o Bryan Ruiz vão ser úteis. Acho que nesse contexto atual, no momento que vive o Flamengo, né? Líder do campeonato, o Santos perto da zona de rebaixamento, com a diferença de rendimento das duas equipes, eu acho que muito mais o Flamengo perdeu 2 pontos do que o Santos. É que eu ainda acho que empatar na Vila, pelo contexto do campeonato, não são muitos times que ganham lá, né? Mas a gente vai saber, a verdade é que a gente vai saber amanhã. Porque se o São Paulo vai lá na arena do Grêmio e belisca 3... aí a liderança muda de mãos, aí o humor muda também dos dois lados. Então, acho que é um resultado mais fácil de aceitar se o São Paulo não ganha amanhã. A missão do São Paulo é muito mais complicada. Complicadíssima. Até porque é um Grêmio que vem de um jogo muito ruim, precisa dar uma resposta diante da torcida contra um adversário direto. Eu considero que o Grêmio, embora faça suas escolhas às vezes pelo mata-mata, eu considero o Grêmio e São Paulo um confronto direto de times que podem ser campeões brasileiros. Então, a gente vai saber mais amanhã. Agora, a questão do Guerreiro, assim, eu também achava que fazia sentido ele voltar jogando, até pelos desfalques. Ele está chegando no fim do contrato, ele não quer renovar. Ele, para renovar, faz exigências absurdas de receber pelo período em que ele não trabalhou. Então, acho que por que não sentar e conversar? O Guerreiro, você está afim, cara, quer dizer, porque você pode falar que está afim, mas dentro do campo não está acontecendo. O que é? É só uma fase mesmo? Você realmente está com a cabeça em outro lugar? Essa conversa tem que acontecer lá dentro, né? O Santos não fez isso com o Lucas Lima? Sim, com muito mais momento. tempo? Eu achava também que era um direito do Flamengo ter o Guerreiro em campo. Sim. Agora, se ele está presente só de corpo, não está presente de espírito. E todo mundo está vendo isso, todo mundo está vendo isso. Então, é uma situação que não tem mais volta, é um fim de caso. Fim de caso. Quantos jogos você está abrindo mão aqui? 3, 4? E tem mais, eu não acho que tenha sido tão ruim, pelo menos a partida anterior, como falou o Mauro, até porque o Flamengo não tinha muitas opções, mas você só ia saber isso, até porque o Guerreiro, nesse aspecto, ele é muito ciclotímico, né? Eu achava que ele nem voltar para treinar voltaria, voltou. Então você só saberia isso colocando o cara para jogar. E já deu para perceber que não dá. Então é fim de dizer, casa. Né, Celso? Ele, assim, primeiro, ele ficou, de verdade, um grande tempo sem jogar futebol. Ele já não vinha jogando muito bem no Flamengo, não é que as atuações dele eram grandes atuações. Ele não fez uma grande Copa do Mundo, né? Acho que acabou não jogando na primeira partida, até quando entrou na primeira partida da seleção peruana, ali na parte final, deu a impressão de que teria feito falta no jogo todo. Mas a verdade é que ele não fez grandes atuações também na Copa, volta, não faz um bom jogo. O Flamengo tem outras alternativas. E ele vive esse contexto, né? O contexto de quem parece disposto a ir embora. Eu também não consigo entender, até agora eu não entendo a postura do Guerreiro e a postura dos seus empresários, né? Vivendo o Guerreiro a situação que vive.
ninguém vai contratar o Guerreiro. Verdade. Isso é uma certeza. Ninguém vai querer contratar o Guerreiro. Não tem segurança para isso. Você não sabe se o cara vai jogar ou não, você vai contratar o jogador como? Então, seria até melhor que os seus empresários buscassem uma alternativa, né, para uma permanência no Flamengo, nem que fosse uma permanência, né, com um contrato mais curto, alguma coisa por 6 meses, enfim, do que querer renovar o contrato por valores altos, com o Flamengo tendo que pagar um período em que ele ficou ausente, que não tem absolutamente nada a ver com o Flamengo. Não querem fazer negócio. Querendo renovar por Quem um período propõe grande. isso não Então, quer fazer É igual a história do negócio. Corinthians. Exato, com o Corinthians foi a lá mesma atrás, coisa. quando ele começa a fazer essas exigências pro Corinthians, ele tá falando, não quero ficar aqui, cara. Só que ali ele lá ainda tinha opção. Pois é. Ele tinha E ali ele tinha Lá motivo, ficou sem tava- receber, tinha um monte de Então, mas situação. lá estava até claro, independentemente dele até ficar sem receber ou não, estava até claro que talvez ele estivesse endurecendo o jogo ou fazendo pedidas absurdas para o Corinthians, porque ele tinha uma alternativa muito Sim. clara de assinar com o Flamengo e fechar com o Flamengo. Agora, repito, quem vai querer o Guerreiro nessa condição? Né? Quem vai querer o Guerreiro sem saber se amanhã o efeito suspensivo, porque isso é um efeito suspensivo, não vai terminar e ele volta a ficar suspenso, ninguém vai gastar dinheiro com o Guerreiro. Então, eu não consigo entender a postura do jogador e dos seus empresários, sinceramente. Eu acho que foi o 6º jogo dele hoje, se não me enganado. Bom, tem depois 3 da volta, agora. é isso? Não, Total, não, no do total, Campeonato né? Brasileiro. 3 depois da volta, o jogo da Chapecoense 4. Eu acho que Então, porque talvez no depois da volta comecinho, foi foi o 6º jogo dele. Por aí. Isso me parece E que só é o tem 6º aquele jogo. gol contra a Chape. Só. É isso, né? E, E e do não, 6º jogo, quer dizer, ele está muito perto de chegar aos 7. Exato. e não é pode só nem a se falta transferir. de gol, né? O Mauro falou, nem o pivôzão ele faz mais. Ele Então, é sabe uma que tá, figura inclusive hoje, decorativa. o que a gente tem falado tanto do Pedro, e com mérito, daqui a pouco a gente vai falar mais, quando falar do jogo do Palmeiras com o Fluminense, mas assim, a bola vai para o Pedro hoje fez um papel também, o pivôzão e tal. A bola vai no Pedro, a bola cola no Pedro. O Pedro para a bola. Dá tempo do pessoal se aproximar, protege bem, a bola fica com ele. Salvo uma ou que outra jogada, mas a bola fica com ele. A bola não para no Guerreiro. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, assim, até essa função, Não tem jogo quando não ela tem chega jogo. no Guerreiro. Né? Entendeu? Esse é o problema. A jogada morre no Guerreiro. Ela morre no Guerreiro. Então, é difícil você tocar o barco com um jogador nesse nível de jogo que mais está atrapalhando. E o do que futuro ajudando. não é ele, né? O futuro não é ele. O futuro é o Exato, Uribe. essa é a sei lá. questão. Essa Então é já a questão vamos que o Mauro falou. trabalhar com E o o futuro. cara ainda tem a peça, o Barbieri ainda tem a peça para trocar. Ó, ainda contratou o Uribe e tal, veio o Uribe, então põe o Uribe começar pra a vida jogar. nova agora. Acabou, resolvido. Agora, Mauro, tem outras peças também que o pessoal já está até pegando no pé e que não estão funcionando tanto. O Paquetá também caiu de rendimento, né, Mauro? O Paquetá está errando muito passe, né? Já foi assim na semana passada, o jogo contra o São Paulo. Depois do gol até ele melhorou um pouco. Acho que... Não sei o que se passa na cabeça dele, né? Houve uns zunzuns essa semana de proposta. Não tem proposta nenhuma pelo Paquetá. O Paquetá não tem mercado na Europa. A multa dele é de 50 milhões de euros. Ninguém vai pagar 50 milhões de euros por ele. Pagaram pelo Vinícius Júnior. O caso do Vinícius Júnior, como o caso do Rodrigo, esses são casos absolutamente atípicos. Não serve de parâmetro para rigorosamente nada. Nenhum clube europeu paga 50 milhões de euros, 45 milhões para um jogador brasileiro novo, de 20, 21 anos, aparecendo. Para ele chegar nesse... o Flamengo não precisa vendê-lo, Sim. é certo? Se alguém pagar a multa, né? Simples. E não tem essa proposta. Se chegar uma de 10, 15, 20 milhões, seria um absurdo vender. Então, não sei se, porventura, algo está tumultuando na cabeça dele. Se for isso, falta alguém orientar, explicar para ele que ele não vai para a Europa. Aí que ele não vai para a Europa nunca. Porque se ele jogar muito, for convocado pelo Tite, atuar para a seleção brasileira, alguns amistosos, e aí chamar a atenção, eventualmente Copa América lá na frente, aí ele vai abrir portas lá fora. Mas tem que chamar muito a atenção, porque como o Flamengo não depende de vendê-lo por qualquer dinheiro, dá um exemplo do Vasco. Quem fez o Vasco com o Paulinho? Vendeu pela grana possível do Bayer Leverkusen e preservou um percentual numa futura venda. Por quê? Porque o Vasco estava desesperado, com a faca no pescoço, precisando de dinheiro. Sim. Então apareceu, não teve como segurar, esperar uma proposta maior de um clube com mais grana do que a equipe alemã. No caso do Flamengo, não. O Flamengo pode falar não. Se alguém aparecer, pago 20 milhões. Não, é 50, vai. Pagar a multa, leva. E assim vai ser, ao que tudo indica, né? Sim. Então, não sei se é alguma coisa externa ou se é uma questão só de momento. Mas ele não tem jogado tão bem. E acho que o Barbieri precisa ver rapidamente essa questão de um time que gira muita bola e não decide. Custa a resolver a jogada. Parecia, em alguns momentos, a Espanha na Copa do Mundo. Né? Com aquela troca de passes interminável que não gera finalização. Quais foram as grandes defesas do Vanderlei hoje?
Uma ou outra um pouco mais difícil, mas não mas foram... aquele nível de dificuldade... Não foram dificílimas, nenhuma dificílima. Não. E não houve nenhum momento de grande pressão, mesmo com toda a posse de bola. Então, esse é um problema antigo que voltou. Mas você mesmo, alguém vai dizer, você dizia que o Vinícius Júnior oscila, mas ainda assim era o cara que tentava jogadas mais incisivas. Então, seja com o Vitinho, seja com o Giovani, que hoje até entrou bem, se conseguir jogar bola, ele precisa ter um cara numa das extremidades do campo, já que o lado direito, o Everton Ribeiro, é um armador que joga pela ponta, que seja um atacante, que tenha um comportamento de atacante, jogador mais letal, mais decisivo, que vai para cima, que busca o gol e que toca menos a bola para o lado. Ele tem que achar esse cara. Não é Matheus Sávio, né? Matheus Sávio, com todo o respeito, não tem condição nenhuma de ser titular do Flamengo. Fez um gol espírita, aí já virou... Não é nada. O jogador estava no Estoril, não conseguiu se firmar nem em Portugal, num time pequeno. No máximo vai compor elenco ali. Tenho dúvidas até se ele tem condições técnicas para isso. É um jogador comum. E o Flamengo perdeu, acho, muito tempo hoje com esse jogador em campo. Era melhor ter tentado alguma outra formação, até com 2 centroavantes, como funcionou bem contra o São Paulo, quando jogou Guerreiro com o Uribe. Foi quando o Flamengo ficou mais agressivo. Isso foi testado em treinamento. Ele poderia ter feito isso mais cedo, até colocando ou o Dourado com o Uribe, ou deixar o Guerreiro mais um pouco com o Uribe para ver como funcionaria. Não o Uribe pela ponta, como jogou contra o Botafogo, mas os 2 centroavantes. Já que o Santos estava tão encolhido, né, e você tem tanta posse de bola, de repente você enfia um outro cara na área para empurrar o adversário para dentro da área e tentar ali criar alguma situação de maior perigo. Acho que ele poderia ter mexido melhor no time. Mas, enfim, eu acho que a grande questão eu entendo o que o Léo quer dizer. Pontos na Vila Belmiro são difíceis de serem conquistados, mas se o Flamengo perder para o São Paulo em casa, ele está obrigado a buscar pontos fora. Sim. Ele agora fica nessa obrigação. A chance era hoje. Por quê? Pelo momento do Santos. Certamente o Santos vai se reorganizar com outro técnico, vai sair da fase ruim e quando chegar mais adiante, ele vai ser um adversário mais difícil de ser batido jogando ou no Pacaembu ou na Vila Belmiro. Então quem tem a oportunidade de pegar o Santos meio ali em frangalhos ou quase isso, tem que vencer. Não venceu, é o líder do campeonato, perdeu 2 pontos. Simples assim. Aliás, se a gente pegar a sequência do São Paulo e do Flamengo, o São Paulo em 2 jogos e no confronto direto com o Flamengo já fez 6 pontos. O Flamengo em 3 fez 4. Só para a gente pegar esse recorte, esse momento dos 2. E o Flamengo tinha o confronto direto com o São Paulo, onde podia ampliar a vantagem. O jogo contra o Botafogo, que não era um jogo difícil. Também um Botafogo com um técnico novo e tal, se acertando. 2 jogos em casa. E o Santos em frangalhos. Sim. Não era nada impossível você imaginar que o Flamengo cravar 9 pontos nessa sequência. E o São Paulo já fez os 6 pontos aceitáveis nessa sequência. Vamos supor que ele ganhasse o Clássico e empatasse as 3 buchas fora. Sim. Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Não era o fim do mundo. São Paulo já tem esses pontos. Já tem. E nem jogou com Grêmio e Cruzeiro. Exatamente. Então, do ponto de vista do campeonato, claro, um empate fora com o Santos, embora seja esse Santos aí é um agravante, não é o fim do mundo. Do ponto de vista psicológico da classificação, de quem joga na quarta para esperar o resultado da quinta, da pressão de quem está brigando pelo título diretamente, um resultado muito ruim hoje. Frustrante, né? Sim. Acho que frustrante. Próximo jogo contra o Sport em casa. Obrigação de 3 pontos. Sim. Agora não. Convenhamos, né? Todo respeito ao Sport. Obrigação de 3 pontos. Lembrando que outros times podem encostar, né? O Cruzeiro hoje tinha uma oportunidade de tirar uma diferença, acabou perdendo para o Corinthians, a gente já vai falar do jogo. O Internacional... Pegou a América. Embora seja fora, a América está embicando para baixo. Trocou o treinador, perdeu né? o treinador. As placas da Independência que se cuidem, hein? Nossa, segura aí, meu amigo. Segura aí, meu amigo. O próprio Grêmio, é claro que o Flamengo, por uma questão de sobrevivência, prefere que o Grêmio tire pontos do São Paulo. Sim. Mas vitória do Grêmio significa colocar mais um nessa parada aí. Dá uma chegada. O Grêmio vai encostar no Inter. Sem dúvida. Eu acho até que a rodada do Flamengo está muito boa. O Cruzeiro perdeu, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu no final de semana para o Vasco, com 10. Então, mesmo que o Grêmio vença o São Paulo, já perdeu 3 pontos que ele poderia ter conquistado pela situação do Vasco, com 10 homens desde o primeiro tempo. Então, esses resultados têm ajudado. Tem ajudado o Flamengo e o São Paulo, os dois que estão à frente. E hoje, de novo, isso aconteceu. E você tem aí o Cruzeiro hoje levando um balde de água fria, né? A gente vai falar do jogo daqui a pouco, né? Pela maneira como as coisas aconteceram. E o Palmeiras é a porta de uma crise, né? Então, a gente conhece bem o Palmeiras, sabe como é. Essa derrota de hoje é aquela que toca sirene, vem os cofistas, corneteiros, mancha verde, vem todo mundo. Pessoal do amendoim, o turma do amendoim já está lá, apostos, então a coisa está tumultuada. E nós vamos entrar semana que vem na semana de mata-mata, né? Esses times estarão envolvidos em outras competições também. E aí fica pior ainda.
né? Agora, se o São Paulo vence amanhã, ele consegue, além da liderança, uma situação muito confortável, porque ele afunda o Grêmio, né? Sim. Galo e Inter. Só um detalhe, desculpa aqui, só um detalhe, hein? Pra gente falar daqui a pouco sobre o Palmeiras. Só um aperitivozinho. Mesmo com o empate, o Flamengo acaba de abrir 8 pontos de diferença sobre o Palmeiras. Ponto para Chuchu. Hoje abriu mais um, é verdade. Acabou abrindo mais um pontinho. São 8 pontos de diferença. Agora, Galo e Inter, que estão muito bem colocados em terceiro e quarto, eles estão livres do mês do cachorro louco. Eles vão correr. O Galo venceu hoje. Eles vão correr na semana cheia. Sim. Fatalmente, alguém aqui há de encostar na dupla Flamengo e São Paulo. Né? Essa briga aqui, eu acho que o Mauro tem razão no que falou na segunda-feira, né? Que essa briga aqui ainda vai embolar, tem muita gente que ainda pode chegar. Bom, Corinthians 2, Cruzeiro 0, com Pedrinho. Com Pedrinho. E, talvez graças à entrada de Pedrinho. Porque... Então explique aí o acaso ajudando o Loss. O jogo começou muito feio para o Corinthians, né? Muito difícil para o Corinthians. O Corinthians não estava engarrafado e agora na gestão Loss a bola fica muito mais perto do Cássio do que ficava antes. Há quem compare o Loss com outros técnicos anteriores, né? Carille, Tite, mas o fato é que a bola não chegava tão perto do Cássio quanto chega. Mesmo hoje com a vitória, a bola continuou chegando muito perto do Cássio até o fim. O Mauro falava desse diferencial do jogador jovem e ainda imaturo, incompleto, mas que tenta o diferente, guardadas as devidas proporções. Claro que o Pedrinho não é um Vinícius Júnior, o Pedrinho até brinquei, o Pedrinho não é a cura do câncer, mas é fundamental para esse time hoje. Questão de talento, inclusive. Um time que acabou de perder o Rodriguinho, renovou por 2 anos com o Jadson, porque sabe que tem poucas reservas de talento para vencer jogos de futebol. Acho que isso ficou muito, muito claro hoje. O time sem Pedrinho era uma coisa, com o Pedrinho foi outra. Houve também essa mexida tática, porque onde entra o Pedrinho, lá do Jonatas, que era o centroavante. Isso. O Corinthians passou muito tempo jogando sem o centroavante, e seja com o Roger, seja com o Jonatas, parece uma peça desconectada do time. E não estou nem colocando a culpa individualmente no centroavante, mas é o time que parece desacostumado a jogar. É um corpo estranho. O centroavante é um corpo estranho para o time do Corinthians. Com a entrada do Pedrinho, ele não só passa a jogar muito bem ali pela direita, com essa diferença que o Mauro sentiu no Flamengo. O Corinthians ganhou hoje, é um jogador que com um toque, ele faz o que os outros precisam de 3. Com 1 segundo, ele faz o que os outros precisam de 3. Então é outra dinâmica, houve uma outra dinâmica no jogo, acho que menos no primeiro tempo. O primeiro tempo ainda acaba com o Cruzeiro perdendo uma boa chance, mas do começo do segundo tempo até a concretização do placar, o Corinthians fez por merecer, fez um bom segundo tempo. O Mano, surpreendentemente, para os meus padrões, eu não lembro de jogo que o Mano tenha terminado com um volante, como terminou hoje, só com o Henrique. O Mano tentou de tudo. E o Mano entrou sem Robinho, sem Arrascaeta. Então, que mas que o time fez 3 jogos em 6 dias, né? Não exagerou. Não sei, A gente tá falando de Robinho, Sem Arrascaeta. Sem Dedé. Dedé nem veio. A gente tá falando de Robinho e Arrascaeta, é o seguinte. Arrascaeta, 3 jogos, 3 gols. Sim. Certo? Uma volta de Copa do Mundo excelente. Se a Copa não foi boa, o retorno foi ótimo para o Cruzeiro. É um jogador que o Cruzeiro pretendia vender, ou ainda pretende vender, né? E aí você tem o Robinho, assistências. Os 2 voltaram assim, voando depois da Copa. E foram fundamentais nos resultados do Cruzeiro. Você saca os 2 assim? É que assim, sem saber o que havia de feedback do Departamento de Fisiologia e Preparação Física, é difícil falar. Ainda não ouvi as declarações pós-jogo do Mano para ele explicar exatamente o que ele queria. Mas teve mudança tática também, né? O time, com o Bruno Silva, não era exatamente 3 volantes, porque o Bruno Silva fazia uma função que ele até fez algumas vezes no Botafogo, jogando aberto pela direita no primeiro tempo, né? Ele pôs o Henrique, ele tinha uma linha de 4 com o Rafinha, com o Thiago Neves, com o Lucas Silva mais adiantado e com o Bruno Silva por ali. E é aquela coisa, a gente poderia estar falando de outro resultado se o Cruzeiro cometesse menos falhas de definição mesmo. Sim. Hoje especialmente, o Barcos, a jogada do primeiro tempo, mérito do Cássio, foi uma boa defesa do Cássio, aquele lance logo no comecinho do jogo. Mas com 1-0, pouquinho antes do segundo gol do Corinthians, ele dá uma cabeçada sozinho, que um centroavante do calibre dele normalmente mete no outro canto ali e caixa um abraço. Ele perde um outro, mas ali deu azar também, né? Sim, bola salva em cima da linha. Exatamente. Mas enfim, você busca o 9 para
para essas situações. Ele até foi muito bem no jogo não é. passado, decidindo o jogo e tal. Hoje não aconteceu. E aí, naquela jogada do rebote, o Manuel ficou pedindo uma falta ali, mas é muita cara de pau, né? A bola tá vindo de frente para ele é mais alto, mais forte que o Romero, e ele perde a disputa pro Romero. O Romero ainda gira o corpo. Sim, o Romero consegue levar vantagem sobre ele. Nem Baixinho, Romero. Não é nem aquele lance em que o Romero geralmente faz a falta com o bracinho. Então, Não é. dessa vez nem Ele teve isso. gira Focada, e né? tenta e consegue a cabeça. E um outro ponto que está muito discutido entre a torcida do Cruzeiro é, já antes da parada e agora também na volta, o nível do Thiago Neves baixou e muito. aquele Thiago Neves que é super decisivo deu uma sumida, né? Faz tempo que não decide jogos. É que é aquela coisa, jogador que cresce em jogo grande, então de repente vão chegar os jogos grandes, ele vai aparecer. Mas o momento atual eu acho que é o pior dele, pelo menos nesse ano, e é uma coisa para avaliar, é uma coisa que acho que o Mano tem que avaliar também, porque, como você já falou, o Arrascaeta bem, Robinho bem, o Rafinha é um jogador mais rápido do que bom, né? Mas tem essa questão, mas é uma coisa para discutir também. Agora, acho que hoje a gente vai discutir muito, claro, ele foi soltando o time aos poucos, já no intervalo, acho que no intervalo ele percebeu, dá para soltar mais. Sim. Aí ele saca o Lucas Silva, põe o Robinho, recua o Bruno Silva, mas aí é aquela coisa, quando individualmente você falha dos dois lados, tanto no ataque quanto na defesa, aí vai tudo por água O abaixo. Arrascaeta, por exemplo, ficou claro que faltou mais tempo. Se ele entra antes desse jogo, ele ia complicar a vida mais do Corinthians ainda. Então, e aí vai ficar essa pergunta, né, Celso, em relação a ter poupado o Arrascaeta e o Robinho, mas principalmente o Arrascaeta pelas atuações que ele vinha tendo. É o que disse o Léo. Eu não gosto muito de julgar isso. A gente não ouviu a entrevista do Mano depois. Né? Não tinha condição de jogar os 90 minutos, porque perigava. Acho estranho, até porque quando é assim, em geral, o jogador acaba nem participando. Mas, enfim, se foi uma escolha por questões físicas, eu acho que aí não dá pra gente querer discutir muito. Se foi uma escolha estratégica, porque de fato a gente sempre diz que os técnicos vão ter que rodar os seus elencos, aí eu acho mais discutível pela importância estratégica do jogo. Era uma rodada complicada para os adversários que estão lá em cima, então a gente sabia, né? O Flamengo joga fora de casa contra o Santos, que tinha acabado de demitir técnico, isso em geral faz um efeito para o time que demite técnico. O São Paulo tem um jogo que a gente não precisa nem explicar o nível de dificuldade contra o campeão sul-americano fora de casa. O Cruzeiro se vence hoje, um Corinthians que vinha num momento realmente muito ruim, né? Com uma partida fraquíssima, com dificuldades... Duas partidas fraquíssimas. Duas partidas fraquíssimas, mas é verdade. Mas a última é fraquíssima e tendo sido derrotado, era um momento que o Cruzeiro se vence e fica a 4 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então, realmente, um jogo estratégico. E o Arrascaeta, é o que você falou, eu fiquei com essa impressão. Se ele entrar antes, ia ser mais complicado para o Corinthians. Por outro lado, o Corinthians é um negócio inacreditável, né? A capacidade de recuperação desse time, né? Seja porque, em outras ocasiões, os técnicos encontraram alternativas, seja porque, o acaso ajudou. Aliás, acho que o acaso, provavelmente, hoje o acaso ajudou na entrada do Pedrinho, definitivamente. Não é possível que o Loss... Porque aí o Loss está pedindo para ser criticado. O Loss, por tudo que acontece no Corinthians, por todo o desmanche, por toda a perda de jogadores, ele poderia ser absolutamente absolvido pelo torcedor corintiano. Aí você fica se complicando, quer dizer, você faz escolhas que dão... o Marquinhos Gabriel então, no jogo anterior. Mas eu acho... Quando não põe o Pedrinho em 2 partidas seguidas. O Pedrinho acho que é a maior questão. O Pedrinho é a maior questão pelo rendimento que ele tem. Sim. Não tem condição de jogar os 90 minutos, mas ele já jogou 90 minutos, se não bem, ele já fez partidas em que ele foi o primeiro ou o segundo melhor do Corinthians jogando os 90 minutos. Eu até acho que o Marquinhos Gabriel, a tentativa dele na última rodada, por mais absurda que pareça porque o torcedor não gosta, sim. Mas não é o torcedor, o Marquinhos Gabriel é pelo rendimento que ele não tem. Eu sei. Não tem. Mas a é que gente tem assim... na cabeça um jogador que era o do Santos. Ele tá ficando sem opção, né? Na hora que ele perde o Rodriguinho, o Loss tá ficando sem opção. É isso que eu tô querendo dizer. Ele fala, esse cara um dia já jogou futebol. Não foi no Corinthians, ele jogou no Santos. Mas já era o dilema do Carille. Pois é, mas... Acho que nem é dilema, acho que devia ser dilema, mas não é. Não, mas enquanto você tem várias opções...
ok, você não tentar. E acho que você tem que esquecer mesmo o Marquinhos Gabriel. Na hora que você vai ficando sem opção, eu acho que é normal ele fazer mais uma tentativa. Mas o Pedrinho, ele não Quando eu tem... falei do destino, eu também me referia ao René Júnior, que estava muito mal, infelizmente se machucou, não joga mais esse ano, mas entra o Douglas, que parece já com uma certa personalidade, é um jogador realmente com um potencial muito grande, né? Na própria zaga, eu acho o Léo Santos um jogador melhor do que o Pedro Henrique, e hoje também jogou o Léo, nem jogou tão bem, a defesa parece um pouco assustada, mas as coisas vão se encaminhando, diz que o Jean falou. O Corinthians não pode perder essa confiança na superação. Hoje ela voltou. Esteve muito perto de perder isso. Não só o time do Corinthians, a torcida do Corinthians, a diretoria do Corinthians, que inclusive haverá uma coletiva para explicar coisas que devem ser explicadas, que a torcida está cobrando, né? Vamos ver se serão explicadas. Então, aí também depende de quem estiver na coletiva, né? Porque as verdadeiras explicações nunca serão dadas, porque a gente sabe quais são e ninguém vai admitir, né? Elas passam pela incompetência na gestão e ela vem lá de trás. Agora, o Mano Menezes, falando em incompetência ou não, né, que é um técnico muito controverso, estou vendo aqui no Twitter do Guilherme Guimarães, que é setorista do Cruzeiro lá no Jornal Hoje em Dia, lá em BH. Está procurando aqui. Ele hoje, mais cedo, ele postou o seguinte... Mano Menezes completa nesta quarta-feira 2 anos ininterruptos de trabalho no Cruzeiro. Fará contra o Corinthians o jogo número 160. Aí tem aqui os números, 159 jogos até então, 160, 81 vitórias, 46 empates, 33 derrotas. É uma derrota a cada 5 jogos. Né? É bastante derrota, né? Com 2 campeonatos mineiros aí no meio, né? É um bocado de derrota, mas tudo bem. Hoje, muita gente reclamando, o Arrascaeta fora e o Thiago Neves jogando, e o Barcos hoje também perdeu cada gol, hein? Hoje o Barcos teve várias oportunidades, parou no Cássio, mas algumas jogadas ele errou. A cabeçada é imperdoável. Né? Perdeu Da cabeçada foi, pra mim, mesmo da aquele cabeçada chute, o chute também salvo em cima da linha, poderia ter finalizado melhor. achou? Acho que sim, ele estava sozinho, ele finalizou sozinho. A bola veio na medida para ele. O Barcos é um jogador já veterano, né? Ele já não é mais um jogador na sua melhor fase. E acho que o Cruzeiro, exemplo do Flamengo, perdeu a chance de ganhar do Corinthians hoje em Itaquera. Você pega um Corinthians que saiu estropiado do Morumbi no sábado à noite. Porque o Corinthians é um pouco fragilizado, gente. Saíram 29 jogadores em cerca de 36 meses, é quase um por mês. Se tirar as férias aí, as paralisações, dá um por mês nesses últimos anos, de 2015 para cá. Toda hora sai gente. 4 depois da Copa. O técnico não consegue se firmar. Aí também se atrapalha, como vocês já falaram aqui, com algumas escolhas. É o momento de você ir até Itaquera e ganhar 3 pontos, pô. Para quê? Para encostar na turma de cima, para ganhar mais confiança, pensando nas competições de mata-mata que o Cruzeiro vai enfrentar, Copa do Brasil e Libertadores da América. E aí perde da maneira que perdeu. O Cruzeiro jamais venceu. Então, Empatou se não ganha hoje, vai ganhar quando? Aliás, teve 2 amistosos agora, um não foi em Itaquera, não conseguiu vencer, Pois é. amistoso, mas não conseguiu. Bem, E agora jogando contra um adversário que enfrentou um amistoso recentemente, no mesmo estádio, inclusive, era o momento Mais do Cruzeiro... fraco, porque aquele Exato, Corinthians, já né, perdeu gente. melhor, Hoje era o momento do Cruzeiro ganhar o jogo. Existem situações, a gente pensa muito assim daquela maneira muito mecânica, né? Não, empatar com o Corinthians fora é muito bom. Depende. Tem que olhar o contexto. Depende. Corinthians, né? Que Corinthians é esse? Não, ainda Cruzeiro mais é esse, que Santos é esse. Ainda mais dependendo do seu objetivo. Isso, né? é. O objetivo O que do você tá fazendo no do campeonato? Cruzeiro tem que ser brigar pelo título. Exato. Eu acho que, né? Até porque... E até 2 falando anos de trabalho, Jean. Na questão Não é muito estratégica, Copa do Brasil, o Cruzeiro é o atual campeão, né? Então, assim... Tá muito claro que se for uma questão estratégica, eu Ele acho nunca muito ganhou discutível, ponto né? corrido, nunca foi campeão de pontos corridos no brasileiro, o Mano Menezes. É verdade. Né? Ele já fez até boas campanhas, alguns momentos, mas não chegou a conquistar. Eu acho que para 2 anos, eu acho que o Cruzeiro produz muito pouco. O título da Copa do Brasil, ganho nos pênaltis, é uma boia de salvação. Não fosse aquela conquista, o Cruzeiro fosse eliminado no meio do caminho, não precisava nem perder a final. Perdesse para o Palmeiras, como quase perdeu, naquela disputa maluca dos dois, placares bailarinos e tudo mais. Não sei se o Mano seria o técnico do Cruzeiro hoje, porque eu acho pouco pelos investimentos, pela quantidade de bons jogadores. 2 anos, a gente fala tanto nisso aqui, né? Não, tem que ter tempo, planejamento. Ele é um dos que foi lá fazer curso na Europa, na UEFA, queria trabalhar em Portugal, sei lá onde e tal. 2 anos, Ele eu é o mais acho longevo, muito... né? Sim. Agora Eu acho muito pouco, assim. É para o torcedor do Cruzeiro parar e pensar, pô, tantos jogadores, tantas contratações, é para isso, quando você pega um Corinthians em frangalhos, vindo de uma derrota, assim, para o São Paulo, que virou freguês do Corinthians. E sábado o São Paulo venceu sem muita dificuldade. Não foi um jogo difícil para o São Paulo. Né? Assim, o Corinthians não se apresentou para o Clássico. Enfraquecido, fragilizado, em vários aspectos. E você perde da maneira que perdeu,
é uma derrota para parar e pensar. Mas Não é para botar a sujeira para baixo do tapete, Essa é a não. grande sombra sobre o trabalho do Mano. Que você falou, não fosse o título da Copa do Brasil, não fosse o título da Copa do Brasil ali, naquele momento, também tem essa história dos momentos. Volta e meia tem essa cobrança em cima do trabalho do Mano. Era pouco quando não fez gol contra a Universidade do Chile, que fez 7 em casa. Aí se salvou. Sim. Era pouco na Copa do Brasil que não fazia gol, aí ganhou nos pênaltis, se salvou. Então, você pegar esses 2 anos, não são 2 anos em Ciel de Brigadeiro. São 2 anos com muitos altos e baixos, Agora, e o que é cobranças raro, né? brabas. É porque tem a ver com o estilo também, né? Esse tipo de estilo, ou ele te traz vitórias e conquistas, porque não é uma coisa que assim, não sabe é que é um combo, não é uma mas- coisa que você vai pro estádio apreciar, né? É verdade. Entendeu? Então, acho que quando o resultado não vem, a cobrança tende a ser Está na maior contramão também, né? de um clube que está gastando o que não pode para Sim. conquistar títulos, né? Só no Fred, que acabou não dando certo, mas está na contramão de uma política. Aliás, O clube falando uma língua e o futebol que o Mano oferece. Aliás, hoje- Quer uma informação relevante aqui? Quero. O Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, setorista do Santos, ele publica o seguinte: Serginho Chulapa terminou a entrevista coletiva assim, 2 pontos, abre aspas. Estou com uma sede de cerveja que vocês nem imaginam. É sensacional. Esse é o nosso técnico, isso. Olha, e a temperatura em Santos está agradável, viu? Tá bom com a cervejinha. Muito Maravilha. Espetacular. Em Santos, qualquer temperatura É agradável. sempre bom, né? Eu também. Vamos para o intervalo e a gente volta já para falar da vitória do Fluminense e daquela nuvem negra que está em cima do Palmeiras e da cabeça do Roger. Isso. A gente volta já.